Aqui. Nunes nunca fala. Não está tranquilo. Falar, Lucas, fica à vontade. Hoje viesse mais para ouvir. Mais para ouvir hoje. Amém, queridos. Então, E para ouvir e para aprender, né? E para receber, né? Só ouvir não adianta. Tem que hoje eu vou trazer para vocês uma palavra inédita. Eu nunca preguei isso em nenhum lugar em toda a minha história. Vai ser a primeira vez na vida. E eu tenho muita expectativa que Deus vai falar muito com a gente aqui nessa noite, assim como Ele tem falado comigo sobre essa palavra. A gente vai ler apenas um versículo que está em Provérbios 27. Provérbios 27, versículo 7. É só isso que a gente vai ler. Eu quero já profetizar. 27? Provérbios 27, versículo 7. Eu já quero profetizar que vocês serão escandalizados por essa mensagem. Segura bem na cadeira aí, porque hoje... Tem Que versículo? Provérbios 27, versículo 7. 7. E por incrível que pareça, o Espírito Santo é doido, muito louco. Essa palavra tem conexão com a mensagem que o irmão Carlos trouxe aqui na abertura. É incrível, mas essa palavra tem conexão com aquela passagem de Atos 6. E depois vocês vão entender por quê. Amém? Então, posso ler? Eu vou ler na minha versão. Se alguém tiver uma versão diferente da minha, aí você pode ler depois também, para a gente ter mais de uma versão, tá bom? A minha versão, que é ao meio da revista e corrigida, diz assim, ó: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Vou repetir. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Amém? A alma cheia detesta o favo de mel. Está diferente aqui. Continua. Continua. Mas para a alma faminta, cada coisa amarga é doce. Legal, bem bacana. Vai lá, Lucas, a tua versão. Quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome, até o amargo é doce. Amém? Glória a Deus. A tua versão é igual. é igual à minha? Vamos orar então, Pai, em nome de Jesus. Nós te damos graças, Pai, por essa inspiração que o Senhor colocou no nosso coração. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem algo muito poderoso para compartilhar conosco nessa noite. E eu quero profetizar que ninguém aqui nunca mais vai esquecer dessa mensagem, Pai. Porque o Senhor tem algo muito tremendo para fazer aqui nessa noite. Em nome de Jesus, fica à vontade, Espírito Santo, nos dá criatividade, inspiração e unção para repartir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Então, amados, está aqui, né, num simples versículo, né, a resposta por que muita gente não está nesse lugar aqui, onde você está aqui nessa noite, né? Por que muitas pessoas não estão aqui na célula hoje? Por que muitas igrejas num domingo à noite, né, cadeiras ficam vazias, né? Por que se organiza eventos religiosos, eventos espirituais, seminários, convenções, né, reuniões de cunho espiritual, com o intuito de apresentar Deus para as pessoas, de levar o pão vivo que desceu do céu, a palavra de Deus para as pessoas, que verdadeiramente esse é o alimento principal, né? Jesus Cristo disse, né, para Satanás lá no deserto, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Está escrito também que o meu povo perece por não conhecer as Escrituras Sagradas. Então tem muita gente perecendo por não conhecer as Escrituras Sagradas, e Jesus disse que não é só de pão que a gente vive, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No entanto, almas fartas, almas satisfeitas, pisam o favo de mel. A palavra de Deus compara, no livro de Ezequiel, a Bíblia Sagrada, o pão que desceu do céu, a palavra de Deus, ela é comparada com o mel.
Né? A Bíblia diz que João Batista se alimentava de gafanhoto e de mel no deserto. Né? O que representa o mel na Bíblia? O mel, ele é a própria palavra. Mas por que que muita gente tem desprezado a palavra? Por que que muita gente tem pisado no favo de mel? Porque a alma farta pisa o favo de mel. E aí o que tem causado? Né? E eu queria hoje botar um tema nessa mensagem, né? O perigo da fartura. Gostou do tema? O perigo da fartura. Tem muita gente farta de muita coisa. Tem muita gente farta, como diziam os antigos, de sexo, droga e rock and roll. Tem muita gente farta por vícios, farta por pornografia, farta por televisão, internet, farta por álcool, por droga, farta por mulheres, Até comida. tecnologia, até por comida, né? Então tem muita coisa que tem fartado a alma humana e que, em contrapartida, tem removido a fome e a sede por aquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus. E quando o ser humano ele preenche o vazio do coração dele, porque alma e coração na Bíblia são quase a mesma coisa. Tem passagens bíblicas que Deus trata o coração diferente da alma. Mas em outras, a alma e o coração é a mesma coisa. Né? Que está muito ligado à nossa mente. Né? Então muita gente tem enchido a sua mente de porcaria. Né? Eu falava aqui sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. E quando nós alimentamos a nossa alma de lixo, de porcaria, não vai sobrar espaço para aquilo que realmente importa. Vou pegar o exemplo da comida aí, que o irmão Carlos tá igual aquele atacante ali, aquele centroavante que ele bota a bola no pé do Romário, né? Que o Romário não jogava muita bola, mas ele ficava no lugar certo. Para o lance, Né? Ele ficava no certo para fazer o gol, né? Então o irmão Carlos é o cara que prepara o lance. Dentro desse quesito comida, nós sabemos que hoje o mundo apresenta muitos alimentos que não nutrem o nosso corpo. Né? E eu posso me entupir de alimentos que não nutrem e deixar de comer aquilo que realmente nutre. Eu posso, e até devo, né, Nunes? De vez em quando comer, né, de vez em quando, uma pizzaria na Divinos Pizzaria. Né? No entanto, eu não posso me alimentar só disso. Né? Embora que vamos profetizar aí que daqui a pouco vai sair uma pizza aí com massa integral, vai ter aí. Já tem a vegetariana? Já também tem? Já tem. Ó, já tem a vegetariana. Só não faz com trigo italiano. Então, nós sabemos que existem alimentos que nutrem o corpo, né? Mas, se eu entupir o meu corpo de outros alimentos, de repente não vai sobrar espaço para comer aquilo que realmente nutre. Né? Então a mesma coisa serve para o espírito, para a alma. Se eu me entupir a minha alma, o meu coração, das coisas que o mundo oferece, tem gente, por exemplo, que é viciado em jornal. O cara é viciado em jornal, só que não é qualquer jornal, é aquele jornal tipo da Atena. Né, que só mostra quantos assassinatos que tiveram no Rio de Janeiro, quantos assassinatos que tiveram em São Paulo, né, quantas mortes, o tiro na cabeça do fulano, e o estupro da rua tal, e o cara adora isso. Só tragédia. Tragédia. Eu tinha uma discípula. Na verdade, coisas horríveis, né? Eu tinha uma discípula que ela só consumia esse tipo de coisa. Você ia conversar com ela. O que aconteceu lá? E os assuntos era só desgraça, era só morte, era só violência. Por quê? Porque se você alimentar a tua alma de lixo emocional, né, que o apóstolo René chama isso de necrochorume, né? Necrochorume, se eu não me engano, é aquele líquido que sobra do cadáver. Do cadáver. Quando você põe lá um cadáver no túmulo, né? Com o tempo, aquele cadáver entra em decomposição e aquele líquido da decomposição do cadáver é chamado de necrochorume.
Pesquisa lá, dá um Google depois. Né? Então tem muita gente se alimentando de nacrochorume, né? Se alimentando de coisas que não vão contribuir em nada. Como tem um pastor aí, não influi nem contribui. Mas esse jornal hoje em dia só passa isso. Não Tipo, passa coisa eu já boa. não gosto de ficar perto desse tipo de pessoa que fica falando tipo essas coisas, tipo, Desgraça. mente negativa. Eu já não gosto de ficar muito perto. Assim, às vezes a pessoa chega assim, soubesse, sou né, daquilo, daquelas tragédias. Então, eu já assistia Jornal Nacional hoje, o Jornal do Almoço, não tem mais saco. Mas esse jornal ele só Não põe tem- coisa ruim pro não cara tem ver. mais saco. Anúncio deles, tudo. É uma coisa boa o de jornal. o resto E do tem- Outra ruim. coisa horrível que eu não gosto é tal do Fantástico. Detesto. Prefiro então ouvir um louvor ou uma ministração que é mais saudável, né? É que mais sustenta. Então, amados, quando a nossa alma está farta, a tendência do ser humano é pisar o favo de mel, é pisar aquilo que é doce, aquilo que tem valor. Né? Mas a alma faminta, todo amargo é doce. Se a alma está faminta, está sedenta, até o amargo é doce. E aí eu quero trazer uma aplicação aqui de uma outra vertente aqui. Né? Às vezes, Deus tem que permitir a escassez na nossa vida, Eu ia falar isso. a escassez financeira, né? Essa aqui se encaixa muito bem na financeira. Para que a gente comece a valorizar aquilo que a gente não tem valorizado. Comece a valorizar a esposa que Deus nos deu, né? O trabalho que Deus nos deu, a casa que Deus nos deu, o carro que Deus nos deu, os amigos que Deus nos deu. Né? Porque quando a alma está farta, né? O saláriozinho está bom, o carrinho é bom, as continhas estão pagas, o dinheirinho está entrando na conta, né? As coisas estão acontecendo, né? Tá cheio de amigos, embora que tem muitos aí, amigos aí com intenções equivocadas, né? Amigos da onça. Mas quando a coisa está assim, entre aspas, bombando, que eu já passei por essa fase, eu sei do que eu estou falando, né? Ainda não, estou esperando. É muito perigoso. Daqui a pouco a gente está pisando em pessoas que você não poderia pisar, né? Desprezando pessoas que você não deveria desprezar. Desprezando. Né? Desprezando a palavra, desprezando um convite para estar numa célula como essa, desprezando um convite para estar num culto, desprezando coisas que realmente são valiosas e desprezando até pessoas que são valiosas, mas que, como aquele cego, né, que Jesus curou, a Bíblia diz que tem um cego na Bíblia que ele não estava enxergando direito, e aí Jesus pegou, fez um lodinho, né, e colocou, aplicou no olho dele, e ele começou a enxergar. E aí Jesus perguntou, e daí? Está enxergando bem agora? O que você está vendo? Eu estou enxergando pessoas como árvores. Como assim? Eu estou vendo pessoas como árvores. Não, então não está enxergando direito. Quando eu vejo pessoas como objetos, pessoas como números, pessoas como árvores, eu estou enxergando direito? Não estou enxergando bem. Aí Jesus foi lá e tocou no cego a segunda vez. E agora? Não, agora estou enxergando. Né? Então, às vezes, nós estamos assim. Às vezes a nossa visão está embaçada. A gente não está enxergando as pessoas como elas realmente são. E o que o Senhor faz, ele faz certíssimo, certo. Né? Ele fez com que ele enxergasse árvores para quê? É um ensinamento, né? Era uma lição que Deus estava dando ali. Ele fez aquilo de propósito. De propósito. Para saber a resposta do homem, né? Exatamente. Muito E legal. assim, muitas vezes, quando a nossa alma está farta, nós começamos a enxergar de uma maneira distorcida. Nossa visão fica comprometida. Né? Eu ouvi uma história uma vez, eu acho que quem contou essa história foi o Gerson Rufino. Não é Gerson Rufino, Geraldo Rufino. Acho que é para ser Geraldo Rufino. Geraldo Rufino hoje é um brasileiro que esse cara, ele ajuntava sucata no lixão para sobreviver. E esse cara teve uma ideia. Assim como eu consigo viver de sucata, do lixo, quem sabe eu posso começar a comprar sucatas maiores e vender na internet essas sucatas maiores. E esse cara começou a juntar dinheiro para comprar caminhões
e desmanchar esses caminhões, ônibus e tal, e vender as peças aproveitadas desses caminhões sucata pela internet. E esse cara montou a maior empresa do Brasil hoje de venda de sucata legalizada pela internet. Mas ele já tinha dinheiro, já, certo? Que ele Não, começou. ele deve ter começado, ele começou do zero, né? Zero? Começou juntando lixo mesmo, Ele fazia sucata. reciclagem, né? Eu não tenho certeza, eu não quero pecar. Se foi ele que contou essa história, mas ele conta, não sei se foi ele ou uma outra pessoa que contou a história, que ele, quando ainda era muito pobre, né? Muito pobre, ele foi pedir a oportunidade de emprego num determinado local. Como ele era muito pobre, não estava bem vestido, não deixaram nem ele entrar no local, né? E depois que ele se tornou quem se tornou, né? Aquele lugar onde ele um dia não pôde nem entrar, o dono daquele lugar parece que quebrou financeiramente e veio pedir oportunidade de emprego na empresa dele. Então, veja como o mundo dá volta. O cara era pobre de marré, foi pedir oportunidade de emprego num lugar que não deixaram nem ele entrar, e aquele cara que não deixou nem ele entrar, lá no futuro o cara quebrou financeiramente e foi pedir emprego na empresa dele, no futuro. Então, como que a vida dá voltas, né? Então, a gente não sabe o dia de amanhã. Por isso que eu tenho que tratar todo mundo muito bem. Não estou autorizado a pisar em ninguém, né? Mas a alma farta pisa o favo de mel. Então veja que o perigo da fartura, né? O perigo de nós homens, muitas vezes, como eu estou farto, né? Eu estou farto de coisas, de comida, de coisas que o mundo oferece, daqui a pouco eu estou pisando no meu cônjuge, né? Estou pisando na minha esposa porque eu estou tão farto, né? Farto de masturbação, farto de, né? Farto de pornografia, farto de drogas, farto de coisas, farto de dinheiro, farto de tanta coisa, e daqui a pouco eu estou pisando no meu cônjuge, né? Por quê? Porque a alma farta pisa. Então, que perigo é uma alma farta? Então, a gente deveria ser grato a Deus pela escassez, porque a escassez, muitas vezes, é um verdadeiro livramento da fartura, que é tão perigosa quanto a escassez. Porque eu posso murmurar na escassez, né? É mais fácil murmurar na escassez. Mas a fartura talvez me livre da murmuração, mas a fartura pode me proporcionar uma outra atitude que a gente está vendo aqui, que é tão perigosa quanto, né? Em contrapartida, a alma faminta, todo amargo é doce. Então, amados, aqui eu vejo, né? Assim como aquele cego, Jesus muitas vezes, amados, ele vai permitir escassez, vai permitir situações de desconforto, até que o amargo se torne doce. Aí acho que a gente vai estar no ponto que Deus quer. Que quando a gente é ingrato, a gente pisa no favo de mel. Ingratidão. Lembra que eu falei no começo que essa palavra tinha conexão com a mensagem do irmão Carlos? Os camaradas lá estavam murmurando, né? Os gregos estavam murmurando contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas, olha o desprezo aqui, ó, desprezadas na distribuição diária de alimento. Aqui é o alimento, aqui, ó. Qual que era o motivo da murmuração? Desprezo da distribuição diária do alimento. Que não era dado para oportunidade para elas, né? Distribuir a palavra, né? Aqui era comida mesmo, né? Comida mesmo. Aqui era comida mesmo. Aqui era comida mesmo, né? Pastor, a mesma coisa a gente tá com fome, comer uma comida que não gosta, né? Se eu tô com fome, eu como até pedra, meu amigo. Não, mas daí a gente come aquela comida que não gosta, mas aquela comida parece que tá boa, né? Parece que tá boa. Eu vou dar dois exemplos, um meu e vou dar um exemplo clássico. Né? As crianças da África que comem, quem já viu na TV? Criança da África comer tijolinho de barro. Quem já viu? Bolachinha de barro. Né? Quem já viu isso?
Não tem o que comer. Ou come o tijolinho de barro ou morre da fome. Simples assim. Pelo menos engana o estômago. Né? Que barbaridade. Né? Eu me lembro quando eu era adolescente, eu caçava passarinho. Naquela época eu ainda não tinha o entendimento que eu tenho hoje, né? Caçava passarinho aqui nos montes aqui da Canelinha, lá pro rolador lá. Minhas férias de inverno. Ficava na casa do meu tio, né? E ia caçar passarinho nas minhas férias de inverno, quando eu era criança, né? Lá meus 14, 15 anos de idade, 16 anos de idade. E eu me lembro que às vezes a gente ia pro mato e dormia no mato, fazia cabana, né, com folha de bananeira, dormia no mato. E o que a gente comia? Eu levava, dentro da minha mochilinha, eu levava farinha, só farinha e sal. Só o que eu levava, farinha e sal e alguma coisa para fazer fogo. Aí o que a gente fazia? Matava o passarinho, depenava ele Pirão. e fazia pirão de farinha com passarinho temperado com sal. Era a comida do mato. Né? Muito bom. Pensa que coisa deliciosa era comer pirão branco com passarinho temperado a sal. No meio do mato. No meio do mato. No meio do mato, quando tu tá com fome, meu amigo, tu come até pedra. Aquilo ali parecia ser um manjar. E Né? tripa de galinha tu já comeu? Tripa de galinha eu nunca comi, mas eu já usei para pescar peixe. Frita. Pescar bagre. Frita, né? Comeu, irmão? A mãe fazia muito quando Tripa nós de era galinha, criança. pedrinho. Mas eu já comi o famoso lá o buchinho do boi, como é que chama? Ah, O isso fato, é- né? Isso é top, né? A dobradinha, né? Isso eu já comi. Isso é top. Mas Então, a vê. tripa de galinha antigamente fazia E se muito. a gente fosse pro mato com um pouco de tripa de galinha, não matasse nem passarinho, tu ia comer? Comia, né? Comia, Com assim. fome. Ah, a pessoa com fome. Bem limpinha, a gente ia Ah, virar do cozinha, avesso, limpava, né? Ia lavava, virar do limpava, avesso, virar do avesso. Salgadinho. Com fome, meu amigo. Uma delícia, Luquinha. Eu já, tipo de galinha, eu não comi. né? Pois é. Então, Continua, pastor. diante da escassez, até o amargo vira doce. Né? Agora, muitas vezes Deus tem permitido a escassez na nossa vida, em vários aspectos, porque a gente antes pisou o favo de mel. A gente não foi grato com aquilo que Deus nos deu. Dele, né? Olha, filhinho, é esse aqui, ensinamento. ó, tu segura as pontas aí um pouquinho, eu vou te ensinar. Né? Ensinamento dele. Então, isso que eu estou pregando primeiramente para mim. Né? Deus tem me feito ver quantas coisas que Deus tem nos dado ao longo dos dias, meses, anos, né? A começar pela nossa própria família, nosso cônjuge, que o ser humano, o capeta, ele sempre vai mostrar a grama do vizinho, o capeta vai mostrar o carro do vizinho, a casa do vizinho, a mulher do vizinho, a grana do vizinho, ele sempre vai fazer isso. Isso aí já vem desde lá do início de tudo, lá desde Caim e Abel. Desde o início. Né? Deus precisou criar 10 mandamentos e tem um mandamento inteirinho para dizer, não cobiçarás, né? A mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o jumento do teu próximo, o gado do teu próximo, o camelo, nenhuma coisa do teu próximo. É mandamento. Né? Já está lá, Deus deixou. Por quê? Porque o ser humano tem esse problema na alma dele. Né? Então, quando a alma ela tem essa carência de querer se alimentar com aquilo que não deve, que não pode. Inveja é complicado, né? É como eu disse, né? Vem lá do início. Né? Começa. Um irmão, 2 irmãos, um ofereceu uma oferta para Deus, o outro ofereceu uma oferta. Deus gostou mais da oferta de um deles, mas não quer dizer que Deus rejeitou a outra, né? Mas ali nasceu a inveja, né? E ali começou o primeiro assassinato da história da humanidade. Um irmão assassinou outro irmão, tudo por causa de inveja. Né? Então, amados, eu não vou me prolongar mais, eu quero deixar essa mensagem. Eu tenho um amigo, se chama Fernando, né? Quem é de São João Batista conhece ele. Ele foi dono de muitos anos de um ateliê chamado Ateliê 100%. Oi? Uma canetinha? E o Fernando ele é irmão, né? Ele foi líder de homens da Assembleia de Deus em São João Batista há muito tempo. Hoje em dia atualmente ele está frequentando a Igreja Nação Forte lá em Nova Trento.
E ele é muito amigo meu. Hoje é meu concorrente. Ele vende colchão também de outra marca. Né? Era para estar vendendo a minha, mas um dia eu pego ele. E o Fernando, sempre que eu vou visitar ele... Oi? É o Barbichinha lá? Não, não é Que mora Barbichinha. no Itajuba 1? Mora no Timbé. Fernando Capa1. Ele é carioca. Ele é filho do seu carioca, que foi vigilante, guarda do calçado Stânia ali, o Rafael Abos, durante muitos anos. Ficava na guarita da Rafael Abos, o seu carioca. Ele é filho do seu carioca. Não, então eu tô confundindo. E o Fernando, sempre que eu ia visitar ele, conversa vai, conversa vem, ele citava esse provérbio. A alma farta, né, pisa o favo de mel, mas a alma faminta toda amarga é doce. E ele sempre citava esse versículo. Só que eu confesso para vocês que na minha mente, assim, eu não parava para meditar. Aquele versículo vinha assim, eu disse, meu Deus, mas por que ele fala tanto esse versículo, né? Que coisa. E eu pensava assim. E um dia caiu a minha ficha, quando eu comecei a ter experiências com esse versículo. E hoje foi um desses dias. Por isso que hoje eu vou pregar sobre isso. Eu nunca preguei na minha vida. Isso aqui é grande, esse provérbio, né? E tem muitas pequeninas... Cada provérbio desse é uma lição de vida. E a gente não entende. A gente não chega a captar e analisar direitinho, né? Se a gente for meditar, ruminar, provérbio por provérbio, meu amigo, tu pode ficar só no livro de provérbios o ano inteiro, tu vai crescer muito. Vai crescer muito. Eu vou contar a última experiência para vocês para encerrar. Um dia, a Bíblia ensina em Tiago, né, capítulo 1, que todos que sentem necessidade de sabedoria devem orar a Deus, que Deus dá sabedoria liberalmente a quem pede. Está escrito. Né? E eu aprendi com o Dr. Mike Murdock, né, dono da Winslow Center, Instituto da Sabedoria nos Estados Unidos. Ele é um cara aí abençoado que viajou o mundo aí pregando o evangelho. E ele ensinava nas pregações dele a gente orar a Deus pedindo sabedoria multiplicada. Senhor, eu quero sabedoria triplicada. E se você tiver fé, Deus dá, né? E um dia eu orando a Deus pedindo sabedoria, o Espírito Santo falou comigo e me disse assim: quantas vezes você já leu Provérbios? Quê? Como assim? Você não está pedindo sabedoria? Sim, então vai ler Provérbios. Porque Provérbios é um compêndio de sabedoria. Ou quem aqui nunca ouviu falar que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na Terra? Né? E Salomão foi o autor da maior parte dos provérbios. Não todos, né? Mas a grande maioria. Então, amados, quem quer adquirir sabedoria, leia provérbios, medite em provérbios. Eu já ouvi de pastores, né, que tem como disciplina todo dia ler pelo menos um capítulo de provérbio. É uma disciplina. Né? Que disciplina, né? Tem muitas passagens de provérbios que tudo é ilusão, né? Muitas coisas da vida da gente, né? Ilusão, ilusão. Para que isso? Para quê? Para quê? Por que corre tanto atrás? Por que tu queres? Para quê? O que tu vai fazer? Não leva a nada. Tem que aprender do que é de Deus. Porque sabedoria da parte do Senhor é rico, é riquíssimo, né? Porque por que a gente quer, no meu caso, a idade que eu tenho, para mim eu chego uma hora assim, que meu Deus, isso tudo foi ilusão na minha vida. Mas glória a Deus que eu tenho o Senhor para buscar Ele. Então isso não é ilusão. Né? Isso é uma segurança, né? A gente tem que correr atrás do objetivo, que é para ganhar o pão de cada dia, né? Mas eu quero... Da Provérbios 14, aqui é pro solteiro, né? Tá procurando uma pessoa, né? Ah, é? Tem muitos... Tem provérbio, tem ensino para tudo, né? Está lendo muito 14. Deixa ele ler lá. Vai lá, Lucas. A mulher sábia edifica sua casa, Mas a tola com as próprias mãos derruba. Mas que está em outra... No meu outra Bíblia está essa versão. A mulher sábia edifica. Procurar outras pessoas, não, é procurar uma esposa, né? Procurar uma namorada, né, Lucas? Olha, outras pessoas estão aqui, ó. Se eu pudesse eu contar... sou uma outra pessoa agora. Se eu pudesse testemunhar quantas lições de vida, puxão de orelha, direções, ensinamentos que eu já tive através da minha esposa, a minha esposa, ela é essa mulher sábia. Né? Ela é minha mãe na fé. Né? Ela é minha mãe na fé. Eu era um católico
que não sabia nada de Bíblia, ia na missa, mas não sabia nem ler a Bíblia. Teu pai Porque e a naquela mãe época... ainda não. Sim, a minha mãe foi a primeira a se converter, né? Então a minha mãe, ela também pode dizer que foi mãe na fé também, porque a minha mãe começou a apontar o caminho, né? Claro. Mas quando eu me converti, foi porque eu me apaixonei pela minha esposa, atual esposa, e para poder namorar com ela eu tive que começar a frequentar a igreja batista, né? E foi ali onde eu comecei a ouvir a palavra. Nessa época a pastora já era convertida. A minha mãe sim, era a única da família, né? E depois o meu irmão Tiago, foi dos primeiros lá de casa, né? E depois o meu pai, depois eu. Novo, né? O Tiago era o mais novo. O mais novo se converteu antes de todos. E era bem novinho o Tiago, né? Foi batizado com o Espírito Santo, recebeu o dom de línguas, né? Quantos anos é? Ele é Ele pequenininho, tinha praticamente 10, 11 anos de idade. Ah, mas ele já estava desde pequeno, já indo, já... O Tiago, porque a minha mãe, ela frequentava uma igreja chamada Santuário da Família, o CI, de Itajaí, e pastores da cidade de Itajaí, tem o bispo João Rosa, né, eles vinham na nossa casa em São João Batista pregar o Evangelho, e nós participávamos dessas reuniões, entendeu? E aí o Tiago ali foi batizado, recebeu o dom de falar em línguas e Thiago é o tal. mais novo, né? Tiago é o mais novo. Mas a minha esposa, ela foi uma espécie de mãe na fé, por quê? Porque eu tinha muita dúvida quando eu me converti, e as dúvidas eu tirava sempre com ela e com meu sogro, né? Então a minha esposa se converteu com 10 aninhos de idade, praticamente. Eu comecei a namorar ela com 16 anos de idade, e ela já era convertida desde os 10, 11 anos. Então ela já estava ali 5, 6 anos adiantada na minha frente, né? E ela era uma mocinha com mentalidade de adulto. A minha esposa com 16 anos, ela tinha idade de adulto, né? E ainda está aprendendo. Então ela tem uma mentalidade de adulto. Então aprendi muito com ela, até os dias de hoje, né? Então, mas eu quero encerrar essa palavra dizendo, né, que é praticamente, a Bíblia fala, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Foi dito aqui antes, né? Mas eu quero dizer para vocês que, sem dúvida nenhuma, a ingratidão, ela também, ela está ali, ó, lado a lado, com a raiz de todo mal. Né? A ingratidão está ali, ó, lado a lado com a raiz de todo mal. Né? Eu não tenho mais tempo agora para falar sobre isso, mas eu posso pegar na Bíblia textos e mais textos e provar, né, que a ingratidão ela está ali no lado da raiz. Né? Então a ingratidão, eu ouso dizer que é um dos piores problemas da humanidade. Foi a ingratidão que fez o povo ficar 40 anos no deserto, num trajeto que poderia ser 40 dias. Né? Então, quando a alma está farta, ela pisa o favo de mel. A pessoa muito farta, ela corre o risco de ser ingrata. Né? E Deus quer que a gente seja grato. Né? Como Jesus, que pegou 5 pães e 2 peixinhos, que não dá para fazer nada, mas ele levantou para o céu e deu graças. E porque ele agradeceu, Deus multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos que deu para alimentar uma multidão. Tudo por causa de um gesto de gratidão. Amém? Amém. A alma faminta toda amarga é doce. Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos. Meu Deus, que glória! Olha só que bênção! Que doçura! E aí, ó, começou a multiplicar. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer oração que a patroa já chegou. Eu vou falar da patroa, ela já chegou. Ah, mas não precisa se preocupar com ela, Luiz. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, Pai, clamar a Ti por misericórdia nessa noite, Pai. Pelas vezes, ó Pai, que a fartura fez com que a gente pisasse o favo de mel, Pai. Misericórdia, Pai, pelas vezes que desprezamos e rejeitamos aquilo ou as coisas que o Senhor nos deu, Pai. Perdoa-nos, Pai, pela nossa ingratidão, pela nossa murmuração, pelo nosso descontentamento e por desprezar aquilo que não pode ser desprezado, Pai. Senhor, que nós não venhamos ser alvos da escassez, ó Pai, para ter que valorizar aquilo que é amargo, Senhor. Que nós não tenhamos que experimentar dores
para entender, Pai, que tantas coisas que o Senhor tem colocado, tem nos dado, Pai, é valioso, Pai. Ensina-nos a valorizar, a respeitar, a honrar tudo aquilo que o Senhor confia a nós, Pai. Em nome de Jesus, converte o nosso coração, Pai. Nos dá um coração grato, Pai. Um coração que seja capaz de dizer, é doce. Até mesmo quando parece amargo, nós possamos dizer, é doce. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Amém. Amém, querido. Tem um louvor que fala assim, dai no coração dos